Bom, deu as 10 horas, então nós vamos dar início, então. Bom dia a todos. Estamos dando início, neste momento, às 10 horas, a transmissão simultânea da reunião de abertura das propostas fechadas para aquisição da UPI Empreendimentos no contexto do certame judicial virtual previsto. 1. No plano de recuperação judicial do Grupo Alfer, aprovado pelos credores reunidos em AGC e homologado pelo meritíssimo juiz da primeira vara civil de São José do Rio Preto, Dr. Douglas Borges da Silva. E 2. No edital de oferta pública que foi expedido no âmbito da recuperação judicial do Grupo Alfer, autos número 0016267, dígito 36, ano 21, e publicado no DJE do Estado de São Paulo em 5 de dezembro de 2024. Seguindo quanto disposto no plano de recuperação judicial e nas cláusulas 6 e 7 do edital de oferta pública na presente data, esta administradora judicial presidirá os trabalhos, tendo como ordem do dia 1, a abertura de todas as propostas fechadas apresentadas, com a verificação do atendimento das condições estabelecidas pelo edital para habilitação. E 2. Cumpridos os requisitos e lidas na íntegra as propostas, a declaração da proposta fechada vencedora, que corresponderá àquela que, cumulativamente, a respeitar todos os termos do edital para a participação do procedimento competitivo, inclusive os critérios de habilitação e de propositura da proposta fechada. E B. Apresentar o menor número de lotes, ou seja, o menor número de metros quadrados de lotes a comporem a UPI Empreendimentos, observado o número máximo de lotes. Caso haja duas propostas que correspondam ao menor número de metros quadrados de lotes, esta administradora judicial conferirá aos proponentes titulares das propostas empatadas a oportunidade de apresentarem lances orais, reduzindo o número de metro quadrado em lotes a serem adquiridos em contrapartida ao preço, como assim deseja. Importante ressaltar neste primeiro momento que, nos termos da cláusula 2 do edital de oferta pública, habilitaram-se para a participação deste processo competitivo um total de 4 interessados, a saber, Coplan Construtora Planalto Limitada, CTNI Empreendimentos e Participações Limitada, Razão Social Únicos Incorporadora e Urbanismo, GTA Projetos e Construções Limitadas e Alma Urban Desenvolvimento Urbano Sustentável Limitada. No entanto, apenas dois dos interessados habilitados acima efetivamente confirmaram o seu interesse e deram seguimento ao procedimento disposto no edital, apresentando suas propostas fechadas para aquisição da UPI Empreendimentos a esta administradora judicial, em envelopes lacrados, que foram apenas recepcionados pelo nosso time nas datas estabelecidas no edital e se encontram intocados até o presente momento, a saber, CTNI Empreendimentos e Participações Limitada, razão da Únicos Incorporadora e Urbanismo, e 2, Alma Urban Desenvolvimento Urbano Sustentável Limitado, como se verifica. Esse é o envelope da Urban, ele se encontra lacrado, conforme pode ser visto. E esse é um envelope da Únicos. Também se encontra lacrado, conforme pode ser conferido.
De tal modo, os demais interessados que apenas se habilitaram e não apresentaram propostas fechadas estão efetivamente desclassificados do presente processo competitivo. Agora passaremos à abertura das propostas recepcionadas, iniciando pela proposta da empresa Alma Urban Desenvolvimento Urbano Sustentável Limitada. Vê lá, que não tem mais nada dentro, está vazio. Importante ressaltar que, no que tange à empresa Alma Urban, Desenvolvimento Urbano Sustentável Limitada, ainda que tenha sido informada por essa administradora judicial por e-mail, a referida empresa cumpriu apenas parcialmente o requisito de sua habilitação, uma vez que deixou de cumprir o item 3 e o subitem B da cláusula 2 do edital de oferta pública, ou seja, o interessado deixou de protocolar uma petição nos autos da recuperação judicial oficializando o interesse, tendo apenas enviado manifestação por e-mail, bem como apresentou apenas documentos que atestam sua existência e irregularidade, cópia dos seus atos constitutivos, deixando de apresentar os demais documentos que atestam a capacidade técnica do proponente ou do grupo econômico a que pertence, no segmento de loteamentos. De todo modo, para que não haja qualquer prejuízo futuro, e considerando que o resultado da presente reunião será submetido ao juízo para homologação, a referida proposta fechada será lida a todos os presentes para que tomem conhecimento do seu conteúdo, mas já feitas todas as considerações acima acerca do não atendimento integral dos requisitos do editado da oferta pública. Então, nós vamos ler agora o conteúdo da proposta. Instrumento particular de intenção de conclusão das obras de infraestrutura do loteamento Alphaville 1 a 5. Então, eu vou primeiro mostrar aqui para a Câmara os documentos enviados. É um documento em duas páginas. Instrumento particular de intenção de conclusão das obras de infraestrutura dos loteamentos Alphaville 1 a 5. Loteamentos Alphaville Empreendimentos Imobiliários Limitada. Nos termos do edital UPI Empreendimentos, a proponente Alma Urban Desenvolvimento Urbano Sustentável Limitada, inscrita no CNPJ 55.270.863/1000 ao contrário, dígito 70, situada na Avenida 7 de Setembro, número 500, conjunto 1106, 11º andar, residencial Baldassari, edifício Prime Business Center, na cidade de Franca, São Paulo. Por esse instrumento particular de intenção de conclusão das obras de infraestrutura dos loteamentos Alphaville 1, 2, 3, 4 e 5, o qual figura dentre uma recuperação judicial sob processo final 0016267, dígito 36, ano 2021, tramitando na primeira vara civil da Comarca de São José do Rio Preto, e na qualidade de incorporador, construtor e desenvolvedor urbanístico, aqui denominado incorporador, tem
entre si justo e acertado o presente instrumento que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descrita no presente. Do objeto, cláusula primeira. O presente contrato tem como objeto entregar infraestrutura completa dos 5 loteamentos contendo 7.664 lotes, incorporador, situado no município de São José do Rio Preto, com suas matrículas devidamente registradas no primeiro cartório de registro de imóveis da comarca de São José do Rio Preto. Das bases de distribuição aos devidos credores. Cláusula segunda. O incorporador executará toda a infraestrutura dos 7.664 lotes e repassará proporcionalmente aos devidos credores 1.885 lotes correspondendo a 377 mil metros quadrados, na seguinte quantia de lotes com medidas de 200 metros quadrados. Nos loteamentos Alphaville 2 e 5, sendo 1.000 lotes a Queplan e 885 aos demais credores, finalizando assim todos os passivos e obrigações referentes aos 5 loteamentos internos. Considerando o universo de mutuários apresentados na respectiva recuperação judicial, Alphaville 3 e 5, tendo vendido 1.897 lotes, ou seja, esses mutuários deverão comprovarem oficialmente suas devidas quitações pelos respectivos lotes. Neste ato, recebendo total e plena quitação da referida recuperação judicial pelos credores internos. Cláusula terceira. O incorporador se tornará 100% responsável com o total direito dos lotes remanescentes por toda e qualquer negociações futuras, anuências que venham a acontecer. Cronograma de execução do loteamento. Loteamentos 4, 1 e 3. A sequência de cronograma de execução da infraestrutura acima se dá pela viabilidade financeira. O cronograma seguirá no prazo de 3 anos, com prazo de mais 2 anos, ou conclusão de 80% das vendas para o lançamento dos demais empreendimentos abaixo. Loteamentos 2 e 5. Após a entrega da primeira etapa dos loteamentos ou cronograma de vendas, será iniciado a infraestrutura da segunda etapa com cronograma de execução no prazo de execução de 3 anos, podendo ser prorrogável por mais 2 anos para a conclusão conforme demanda de mercado do mercado imobiliário. Da forma de pagamento. Ficando o saldo remanescente de 3.882 lotes, equivalente a 823.325,46 metros quadrados, a título de pagamento dos custos de toda a infraestrutura dos 7.664 lotes ao incorporador. Da transferência e posse. Proposta. Os loteamentos serão transferidos e executados por etapas pelo incorporador, ficando sempre saldo remanescente de lotes, em garantias dos devidos credores, até que se entregue todas a infraestrutura concluída. Ou seja, faseados em 5 etapas. Do compromisso de intenção de conclusão das obras de infraestrutura. Após análise de todas as documentações e também após a obtenção de pareceres favoráveis de órgãos públicos legais e judiciais, será exercida a opção dentro do prazo concedido de 12 dias e, se aceita a proposta, deverá ser formalizado o compromisso definitivo. Disposições finais. A presente opção encerra o compromisso dentro do prazo estabelecido de até
de até dia 30 de novembro de 2024, de forma irrevogável e irretratável. As partes, por si prepostos, ou quaisquer pessoas a elas, direta ou indiretamente ligadas ou relacionadas, obrigam-se a manter sob sigilo e estrita confidencialidade a presente intenção, o contrato que formalizará a operação que se pretende e cada uma das disposições sob pena de responsabilidade civil e criminal, salvo quando for por lei prestadas as informações respectivas. Franca, 23 de dezembro de 2024. Alma Urban Desenvolvimento Urbano Sustentável Limitado. Essa é a proposta apresentada pela Urban. Alma Urban Desenvolvimento Urbano Sustentável Limitado. Agora será feita a abertura da proposta fechada submetida pela empresa CTNI Empreendimentos e Participações, razão social da Únicos Incorporadora e Urbanismo. Interessado cumpriu corretamente todos os requisitos de habilitação estabelecidos no edital de oferta pública, encaminhando e-mail às recuperandas com cópia para esta administradora judicial, protocolando petição de oficialização do interesse nos autos do processo de recuperação judicial e anexando à referida petição os documentos que atestam sua existência e regularidade e a nomeação dos seus administradores e representantes, bem como apresentaram documentos que atestam a capacidade técnica do proponente ou do grupo econômico a que pertença no segmento de loteamentos, os quais constam da petição de folhas 3.654, 3.717 dos autos da recuperação judicial. Então, esse é o envelope apresentado pela UNO, ele se encontra lacrado. Foi apresentado a proposta, foi apresentado o anexo 1 e foi apresentado o anexo 2. Anexo 1 e anexo 2. Proposta firme, irrevogável e irretratável para aquisição da UPI Empreendimentos. Nos termos do edital UPI Empreendimentos, o proponente CTNI Empreendimentos e Participações Limitada, inscrito no CNPJ 32.931.231/1000 ao contrário, dígito 05, com endereço na rua Anísio Haddad, na Avenida Anísio Haddad, número 8001, sala 413A, Bloco B, Georgina Business Park, CEP 15.091.751, na cidade de São José do Rio Preto, proponente, conforme documentação comprobatória anexa, anexo 1, compostos dos atos constitutivos e instrumentos de nomeação dos seus administradores e representantes legais, apresenta proposta firme, irrevogável e irretratável para aquisição da UPI Empreendimentos.
O proponente atesta sua capacidade técnica no segmento de loteamentos conforme documentos comprobatórios. Anexo 2. O valor total da proposta é de 3.851 lotes, que corresponde a 817.087,73 metros quadrados, todos constantes da relação correspondente ao número máximo de lotes disponível para consulta online no endereço http://PCO Advogados, nesse endereço aqui, é um endereço extenso. O proponente declara assumir a obrigação de concluir os loteamentos nos termos da cláusula 5 do plano e confirma expressa e irrestritamente, de forma irrevogável e irretratável: a. Sua adesão e concordância com todos os termos e condições do plano e do edital UPI Empreendimentos, declarando-se expressamente vinculado por todos eles. E b. Sua concordância com o procedimento competitivo para alienação da UPI Empreendimentos nos termos previstos no plano e no edital UPI Empreendimentos, inclusive com os requisitos ali previstos para a participação. E c. Sua expressa concordância com a obrigação de concluir os loteamentos a ser realizados nos termos da cláusula 5 do plano, conforme os custos estimados na planilha orçamentária constante do laudo de avaliação de ativos. D. A prestação de seguro de garantia de obras ou de fiança bancária, no valor de, no mínimo, dos custos estimados na planilha orçamentária constantes do laudo de avaliação de ativos anexo ao plano. E E. O reconhecimento de que só terá direito a receber a UPI Empreendimento após o pagamento do preço, ou seja, da assunção da obrigação de concluir os loteamentos. G. O reconhecimento de que qualquer condição diversa daquela constante do edital, UPI Empreendimentos e do plano desclassifica automaticamente esta proposta. São José do Rio Preto, 24 de dezembro de 2024. CTNI Empreendimentos e Participações Limitadas, representado por Matheus de Abreu Constantino. Você coloca para mim, por favor. Portanto, lidas na íntegra ambas as propostas fechadas recebidas e considerando que 1. A proposta fechada submetida pela empresa CTNI Empreendimentos e Participações Limitada, razão social de Únicos Incorporadora e Urbanismo, foi a única que respeitou todos os requisitos para habitação estabelecidos no edital de oferta pública. E 2. A referida proposta também respeita o quanto disposto nas cláusulas 4 e 5 do referido edital, conforme se verificou. Esta administradora judicial declara que a proposta fechada submetida pela empresa CTNI Empreendimentos e Participações Limitada, Únicos Incorporadora e Urbanismo, é a proposta vencedora do processo competitivo da UPI Empreendimentos nos termos da cláusula 7 do edital de oferta pública. Assim, nos termos da cláusula 8 do edital de oferta pública, esta administradora judicial informará
o resultado da presente reunião dos autos da recuperação judicial para que o meritíssimo juiz da primeira vara civil de São José do Rio Preto possa analisá-lo e homologá-lo, declarando o vencedor livre de quaisquer ônus, contingências e ou sucessões, incluindo, mas não se limitando, as obrigações de natureza tributária, trabalhista, consumerista, comercial, financeira, ambiental e decorrentes da legislação anticorrupção, nos termos do artigo 60 e 142 da Lei 11.101 de 2005. Não havendo mais... Doutor Carlos? Pois não. Um minutinho. Pois não. Esse ato vai poder ser feita alguma impugnação ou é um ato formal? Não, é um Fernando, bom dia. Eu vou responder ao senhor, é o seguinte, esse ato, ele é um ato formal apenas de abertura de propostas, né? E nós, na qualidade de administradora judicial, nós temos a obrigação de seguir exatamente o que está no edital. Né? E o edital em si, ele tem esses requisitos, por exemplo, de análise de habilitação, se seguiu a risca, né, por ser uma oferta pública. Então, o senhor terá, sim, a oportunidade, caso entenda necessário, mas terá que ser feito nos autos do processo. Isso, perfeito. Eu gostaria de saber. Perfeito. Desculpe, doutor. Ricardo. Que isso. Nada mais havendo para o presente ato, declaro encerrada a presente reunião, que foi transmitida simultaneamente e cuja gravação será disponibilizada na íntegra para todos os interessados no processo de recuperação judicial, bem como no site desta administradora judicial, no endereço www.junqueiragarciaadv.com.br. Bom dia a todos, estamos encerrando esses trabalhos. Bom dia, doutor. Muito obrigado aí. Obrigado. Pela Bom dia. Assembleia de hoje. Obrigado. Vamos na sequência aos negócios. Um abraço a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, senhor administrador. Um abraço. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau.